O congestionamento na BR-101 entre os municípios de Itabela e Itamaraju, no extremo sul da Bahia, passou dos 12 quilômetros na tarde de hoje. A rodovia está interditada desde as 5h30 da manhã por conta de um protesto realizado por índios da tribo Pataxó. Os cerca de 1.000 manifestantes bloquearam os dois sentidos da via, ateando fogo em pneus e fazendo barreira humana formada por mulheres e crianças. Eles pedem mais segurança nas aldeias e reivindicam a não aprovação da PEC 215, a proposta de emenda constitucional que retira do Poder Executivo e transfere para o Congresso Nacional a competência de demarcar terras indígenas e quilombolas, além de unidades de conservação. Uma comissão está em Brasília tentando garantias da não tramitação da PEC e ainda não foi recebida pelos governantes. Os manifestantes disseram que só vão liberar a rodovia após o avanço das negociações. E a gente volta a falar do incêndio que destruiu parte do depósito da Insinuante em Lauro de Freitas. A falta de água e equipamentos com defeito dificultaram o combate às chamas. Veja na reportagem de Felipe Brandão. O fogo se alastrou rapidamente e as equipes tiveram dificuldade para controlar as chamas. As imagens do helicóptero da Record Bahia mostram o momento em que eles usam as escadas Magiros para se aproximar de um dos focos do incêndio. Um dos equipamentos apresenta vazamento e poucos segundos depois é desligado pelos brigadistas. Veja novamente a imagem. Quase 3h30 depois do que chama a atenção é esse momento agora. Carros-pipa estão chegando aqui no local, no galpão, para poder abastecer os veículos do Corpo de Bombeiros que no momento do incêndio não tinham água. O sistema de hidrantes foi usado, mas não havia água suficiente. Até este tanque precisou ser utilizado para tentar apagar o incêndio. 17 carros-pipa se deslocaram para o local. A ajuda foi solicitada pela Prefeitura de Lauro de Freitas, que contactou empresas do polo petroquímico e também a Brigada de Incêndio da Infraero. A gente está em contato direto com o comando da operação dentro do local e contactando os empresários da região, os hipermercados, os hotéis que detêm algum reservatório de água para combate, além da própria base aérea e dos próprios hidrantes que a Embasa mantém na cidade. A prefeita Moema Gramacho negou que a dificuldade em controlar o incêndio estivesse relacionada ao abastecimento irregular de água, que ocorre na região desde a semana passada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque foi no final de semana, já foi estabelecido. Pode ser que um ponto ou outro da cidade não tenha água, em função de um problema que a Embasa teve, mas não é essa a causa do incêndio ter se avolumado. O comandante responsável pela operação também negou o problema no abastecimento de água, mas admitiu a falta de estrutura do Corpo de Bombeiros. A gente sabe da situação estrutural, mas não é o ponto que eu devo colocar aqui. Colocar aqui tão somente a minha missão, que é operacional, e isso foi feito, isso que importa. Ninguém morreu, bem materiais depois se repõem, não é isso? Muitos funcionários e moradores da região acompanharam a operação durante toda a manhã. Eles estavam indignados com a estrutura precária para o combate ao fogo. Poderia ter sido uma creche, poderia ter sido uma escola, e aí? Quem ia responder por isso? Ver a situação dos carros-pipas, que na hora, a estrutura, na hora que aconteceu isso, teve problema na mangueira. Então a gente tem que rever os conceitos, né? Foi demorado para chegar aos bombeiros, ele demorou demais para vir. Eu não sei o que aconteceu, não sei se a estrutura do Corpo Bombeiro aqui, pelo fato de ser uma capital, eu acho assim muito pequenininha demais. Eu acho que a estrutura é pequena, precisaria ter mais. Se não fosse os caminhões da Infraero, eu acho que teria consumido, as chamas teriam consumido totalmente os galpões aqui da Insinuante. Segundo a Embasa, há 3 hidrantes na região da Estrada do Coco, todos com vazão suficiente para abastecer o carro do Corpo de Bombeiros. Além disso, a empresa afirma que enviou 4 carros-pipa e 3 veículos com jatos d'água para ajudar no combate ao fogo. O incêndio na Insinuante deixa no ar uma grande dúvida e uma preocupação. O Corpo de Bombeiros está preparado para casos desta proporção? Vamos acompanhar na narração de Marcos Pimenta a cobertura do jornalismo da Record Bahia. Às 6h30 da manhã, colocamos no ar as primeiras imagens registradas da torre da Record Bahia. As imagens provam que o incêndio já estava ocorrendo. Olha só a intensidade desse incêndio. Ele é tão forte, as chamas estão atingindo alturas, grandes alturas, e a gente consegue ver a fumaça daqui.
Às 6h45, nós mostramos do helicóptero da Record Bahia as primeiras imagens do incêndio de grandes proporções. Às 6h57, a chegada da primeira viatura do Corpo de Bombeiros ao local. Às 6h59, registramos 3 viaturas do Corpo de Bombeiros estacionadas ao lado do galpão. Às 7h04, assim narrou o repórter Walter Lima da cabine do helicóptero. Nós estamos mostrando aí a chegada da 4ª e última viatura do Corpo de Bombeiros, que estava destinado. São 5 viaturas que estão aí no Corpo de Bombeiros fazendo agora o trabalho de tentar controlar as chamas. É uma situação realmente muito tensa, porque parte do teto já desabou. Às 7h37, 1h40 depois do início do incêndio, já dentro do programa Balanço Geral, o apresentador Raimundo Varela chama a atenção por um detalhe. Acompanhe. Eu estou aqui curioso, não vi um jato de água ainda. Eu vi carro de bombeiro, carrinho de bombeiro, carrão de bombeiro, mas não vi um jato de água na direção do fogo. Cadê a água para apagar o incêndio? Eu não vi um jato de água, porque só se apaga fogo com água. Cadê a água? Não tem água! Daí o resultado, olha aí a situação. Às 7h47, as imagens mostram que havia algum problema para apagar o incêndio, como narrou o repórter Walter Lima. Parece, Varela, Adelson e amigos ligados no Balanço Geral, que eles estão tendo dificuldades para iniciar o combate. A gente percebe ali que eles estão mexendo no equipamento para tentar começar a controlar, para começar a sair a água e não sai. Né? A gente percebe que os dois brigadistas do Corpo de Bombeiros estão aqui meio que impotentes diante da situação, porque estão tentando botar o equipamento para funcionar e não conseguem. É uma situação alarmante, um flagrante que a gente está conseguindo identificar aqui dessa dificuldade que o Corpo de Bombeiros está enfrentando para começar o combate ao incêndio. Ok, Walter Lima, presta atenção. Eu volto já para aí, porque assim a gente vai ficar esperando essa água, a embasa não abre a torneira. Olha ali, agora começou sim, agora. Ei! Agora! Aleluia, a água saiu! Agora espirrou! Espirrou a água, pronto. Eita, tá vazando ali na... Tá com problema. A gente ali, percebe que eles estão enfrentando sérios problemas. Sérios vazamento ali na conexão. Isso está tirando força do jato. Eles estão mandando cortar nesse exato momento. É um flagrante que realmente deixa a gente numa situação muito difícil aqui, porque a gente espera do Corpo de Bombeiros uma ação mais eficaz, mas percebe que eles estão caiu limitados. Sem potência. Fechou a água, fechou. Mandou segurar aqui porque está tendo vazamento. Agora que eles estão conseguindo identificar esse problema no equipamento, quer dizer, o equipamento que deveria estar apto, pronto, para fazer o combate ao incêndio de uma forma rápida, acaba demorando por causa da própria limitação do equipamento. Infelizmente é um flagrante que deixa o Corpo de Bombeiros numa situação muito difícil, né, por causa dessa ineficácia do equipamento que eles têm à disposição. Eu continue gravando aí, que quando sair mais água, a gente volta para esse assunto, tá bom? Infelizmente, foram muitas as dificuldades. E aqui fica uma pergunta. Se fosse um prédio residencial, como teria sido? Tentamos o dia todo ouvir o comando do Corpo de Bombeiros e chegamos até mesmo a telefonar para a assessoria de imprensa do governo do estado e, infelizmente, ninguém se manifestou. Esperamos que o Corpo de Bombeiros se manifeste, já que o incêndio em pequenas ou grandes proporções não avisa quando poderá surgir. Final feliz para uma história que revoltou a população da capital baiana. Os cães que sofriam maus tratos na casa onde viviam, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, finalmente foram resgatados. Na manhã de hoje, um oficial de justiça cumpriu o mandado de busca e apreensão e retirou o animal do imóvel. Lá estava Lobo, na varanda da casa, deitado no canto, com um olhar triste e desconfiado. E o cãozinho vira-lata parecia não entender a movimentação em torno dele. Depois da tentativa frustrada de resgatar o animal, a advogada Ana Rita retornou nesta terça-feira ao imóvel. Só que desta vez com uma nova decisão judicial. Se o juiz disse que teria que se fazer a busca e apreensão, é lógico, é evidente que não ia tirar o cachorro nem pelo telhado e nem pela fresta da janela, né? O cachorro tinha que sair pela porta. Foi nesta casa, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, onde vizinhos cansados da violência filmaram a mulher, conhecida como Conceição, agredindo o Lobo com uma vassoura. As imagens são fortes. A mulher chega a falar em matar o cachorro. Hoje, acompanhada de um chaveiro e um outro oficial de justiça, a presidente da ONG Terra Viva entrou no imóvel e retirou o cachorro.
Lobo, que de feroz só tem o nome, veio dócil no colo do advogado, que não segurou as lágrimas. Um outro cachorro, filhote, também foi retirado da casa. A acusada de agredir os animais sumiu. Há pelo menos 3 dias, os bichos vinham sendo alimentados pelos vizinhos. Depois de retirados da casa, Lobo e o filhote foram trazidos para esta clínica veterinária, onde foram examinados e medicados. Eles agora vão ser encaminhados para um abrigo de cães da ONG, onde vão receber um tratamento bem diferente. A ideia é que a dupla seja colocada para adoção. Nós vamos à casa onde ele vai viver, entrevistar as pessoas, né, ver se realmente o adotante tem amor, tem condição para fazer a adoção e para que o cachorro seja feliz. O assunto agora é futebol. Um encontro que mudou para sempre o esporte do nosso estado. De um lado, o vermelho e preto de um tradicional clube de remo de Salvador. Do outro, o vermelho, azul e branco, homenageando as cores da bandeira da Bahia. Pois é, Carol, foi assim que 22 jogadores, 11 de cada lado, no antigo Campo da Graça, em Salvador, começaram a escrever a história de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Hoje, o clássico Bavi está fazendo aniversário. Um clássico medido em números. E no caso do Bavi, eles ajudam a entender a dimensão deste confronto. Em 80 anos de existência, o duelo entre Bahia e Vitória foi realizado 443 vezes. Tantos jogos, muitos gols. Mais de 1000 foram marcados. O primeiro Bavi aconteceu em 10 de abril de 1932, aqui, onde antigamente existia o Campo da Graça. A expansão imobiliária acabou com o local, mas não com a história. O jogo foi vencido pelo Bahia por 3-0. Na época, os clássicos eram entre os tricolores e os times do Ipiranga ou do Galícia. A rivalidade com os rubro-negros só surgiu na década de 50, quando Vitória decidiu profissionalizar o futebol e conquistou títulos estaduais, justamente em cima de quem? Do Bahia. O tricolor venceu 177 Bavis. Uma destas vitórias foi memorável. A do título de 1979, que o apresentador Raimundo Varela acompanhou de perto. Aimoré Moreira, treinador, deu uma ordem para o Gelson. Saia rápido e joga a bola no comando do ataque. Nessa de sair rápido, ele foi traído pela bola. Quando ele quis voltar, a bola bate no braço e entra. E até hoje ficou marcado o Gelson, que agora treina o Itabuna. Aquele dia foi o dia que não sai da cabeça da gente, que a gente esperava que o Vitória, com um time melhor, fosse o campeão. O Vitória venceu 136 clássicos. O mais arrebatador completou 5 anos. Na Fonte Nova lotada, um pajé rubro-negro fez chover. Muitos gols. Quem é jogador e viveu a emoção de disputar o clássico pelos dois times sabe. É impossível prever quem vai ganhar. A equipe que estiver se sentindo fraca, eu acho que equilibra tudo na hora do Bavi. Não existe favorito, independente de estar jogando no Pituaçu ou no Barradão, não tem favorito. Neste ano, os 2 Bavis válidos pelo Baianão terminaram em empate e triunfo dos rubro-negros. Mas pelo Brasileirão, a última vez que Bahia e Vitória se enfrentaram foi em 2003. São 8 anos sem ver os 2 maiores times do estado medir forças na primeira divisão. Para o apresentador José Eduardo, 2013 pode ser o ano em que as 2 equipes voltem a se encontrar na Série A. Temos tudo para isso acontecer. O Bahia vai ficar na primeira divisão, o Bahia dificilmente cai. O Bahia faz um time primeiro para não cair, depois para tentar algo. O Bahia hoje é sul-americana. E o Vitória vai ter que montar um time para dessa vez não ficar em quinto, que fique em quarto. Porque, com certeza, um Bavi na primeira divisão vai ser recorde de público no Brasil inteiro. O Bahia Record termina aqui. Uma boa noite. Boa noite. Até amanhã.